Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 18 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Teremos definição dos finalistas da Conference e da Europa League nessa quinta-feira e também um jogo muito importante na Premier League. Te convido a ficar até o final do vídeo e, caso goste do conteúdo, se inscreva para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Começamos às 15h30 num jogo muito importante na Premier League, as duas equipes buscando confirmação em competições europeias, competições diferentes, o Newcastle dentro da zona da Liga dos Campeões, buscando a confirmação contra o United e contra o Liverpool, agora o Liverpool muito embalado, porém com um jogo a mais, e o Brighton buscando a confirmação dessa última vaga para a Europa League, já que dificilmente ele vai conseguir a quinta colocação, não faz diferença também em relação à vaga na Europa League, a sexta colocação já basta. Porém, Aston Villa e Tottenham brigam insistentemente por essa vaga também, então são duas equipes que precisam vencer. O Newcastle vem de um empate fora de casa contra o Leeds que está perigando o rebaixamento, está bastante ameaçado o time do Leeds, tem 31 pontos, é o 18º colocado, lembrando que o Southampton já caiu, e o time do Brighton praticamente definiu o campeonato inglês, dando o título para o City. Eu acho muito mais justo exaltar o Brighton pela belíssima vitória fora de casa contra o Arsenal do que somente criticar ou falar da derrota do Arsenal. Que o Arsenal vinha vacilando já era há um tempo, inclusive o Arsenal até venceu o Newcastle no jogo anterior, parecia que ia tentar ainda disputar com o City, mas o Arsenal não perdeu esse título nesse jogo contra o Brighton. Ele perdeu no jogo contra o Southampton, ele perdeu no jogo contra o Liverpool, ele perdeu no jogo contra o time do West Ham. Isso aqui foi só a cereja do bolo. Então eu prefiro exaltar essa grandíssima vitória do time do Brighton, do De Zerbi, que joga muito bem, que já foi elogiado pelo Guardiola como uma das melhores saídas de bola da Europa. Então a gente tem sim que exaltar essa grandíssima vitória do Brighton. São duas equipes que chegam num momento muito bom, são muito bem treinadas. Acho que, falando de trabalho, o Newcastle faz um trabalho um pouco mais constante, mais consistente, mas o Brighton também não fica tão atrás. A última partida entre eles foi um 0-0 xoxo, e eu acho que o jogo da volta, pelo nível de necessidade das duas equipes, pode apresentar pra gente vamos dizer assim, um entretenimento um pouco melhor, tá bom? Dentro do PDF de apoio, a gente tem o Brighton se destacando um pouco mais fora de casa em relação à iniciativa, é uma equipe que sai mais na frente do adversário, falha menos em marcar, porém é uma equipe que cede mais oportunidade para o adversário também. Então, se for falar de entretenimento, o Brighton é aquela equipe que está sempre te mantendo ali intertida com o jogo, porque tanto vai atrás do gol, quanto é uma equipe que se expõe um pouco na saída de bola, chama o adversário para cima e acaba também cedendo algum tipo de oportunidade, tá bom? Não existe tanta diferença no nível ofensivo das duas equipes, porém defensivamente o Brighton sofre o dobro de gols do que o adversário. No primeiro tempo eu não consigo definir superioridade, o número de vitórias e derrotas são parecidos, o número de gols marcados e sofridos também não ficam tão distantes, o Brighton marca mais gols, porém sofre mais gols, é o cobertor curto aqui, a mesma coisa, e o Newcastle sofre menos gols, mas também marca menos gols. No segundo tempo eu já consigo ver uma leve superioridade do Newcastle em relação a continuar tendo um ótimo domínio defensivo, Continua sofrendo pouquíssimo gol, continua sofrendo poucas derrotas. O Brighton, por mais que continue tendo um excelente ataque, ainda é uma equipe que sofre bastante gol, ainda é uma equipe que tem dificuldade de não ceder espaços ao adversário. Por isso que levemente o Newcastle pode ser definido aqui no segundo tempo como uma equipe um pouco superior. É bom destacar também que as duas equipes têm um excelente aproveitamento na bola aérea. O Newcastle marcou 9 gols de cabeça, o time do Brighton marcou 12 gols. Em relação a escanteios, o time do Newcastle tem um pouco mais de vantagem. Já em relação a gols sofridos nesse fundamento, são equipes que não sofrem tanto assim. O Brighton sofre um pouco mais, mas não são números assim tão alarmantes na parte defensiva. Se você é trader, eu acho que a gente pode ter um bom jogo aqui para trabalhar correção de preço, para não vir enviesado. Por mais que o Newcastle faça uma boa marcação-pressão e possa pegar o Brighton de calça curta por aqui, o Brighton gosta de atrair o adversário para poder contra-atacar. Então são estilos de jogo um pouco diferentes. O Newcastle também sabe jogar em contra-ataque quando está em vantagem.
Então, na minha humilde opinião, é muito difícil definir aqui um favoritismo, eu não criaria viés, tá? O perigo por aqui é um Brighton recuado não significa inferioridade, tá? Então, caso você escolha trabalhar contra o Brighton porque ele tá sendo um pouco sufocado em relação à pressão na marcação, significa que muito provavelmente o Brighton tá tentando encontrar um espaço para contra-atacar. Então, pode te pegar de calça curta também em alguma posição. Toma um pouco de cuidado com isso, tá? Se você é Panther, eu não vou te indicar mercado de resultados, porque necessidade, né, o famoso must win aqui é dos dois, então não faz diferença para mim se o Newcastle precisa, se o Brighton precisa. Eu acho que levar isso em consideração para definir, o Newcastle precisa mais porque a Liga dos Campeões é maior do que a Europa League, para mim não faz nenhum tipo de sentido, tá? As duas equipes precisam, o Brighton acabou de vencer o time do Arsenal que o Newcastle não conseguiu vencer, então na minha opinião não tem essa questão de definir um favorito e te indicar o resultado. Para mim é um jogo muito parelho. Eu gosto de pensar em gols, por mais que o primeiro jogo tenha sido 0-0, mas eu não gosto da cotação, tá? O over 1,5 para mim tá muito esmagado e o over 2,5 consequentemente também acaba ficando muito esmagado. Como eu acredito que um novo 0-0 aqui, pela questão de necessidade, seja um pouco mais complicado de acontecer, né? Muito provavelmente a gente vai ter gols. Eu gosto de pensar nesse over 1,5 por ser um pouco mais seguro, caso a gente tenha algum tipo de comodismo da equipe que tá na frente, tá? Mas eu só pegaria esse over 1,5 no live ali, a metade para frente do primeiro tempo. No mínimo a cotação próxima de 1,40, 1,35, 1,40, tá bom? E também pela necessidade, se você é um pouco mais ousado, pensando na características que o Brighton tem de contra-atacar muito bem o adversário. Mostrou isso contra o Arsenal agora. E também o Newcastle, quando está em vantagem, contra-ataca muito bem, eu não consigo ver a equipe que está atrás do placar recuada. Então a gente pode ter sim um jogo para mais do que 2 gols. Eu gosto mais do over 2,5 nesse caso do que no ambas marcam, tá? O ambas marcam tá pagando menos. Então eu prefiro talvez especular uma situação para 3 gols do que um jogo com as duas equipes marcando, apesar de acreditar que se sair 3 gols nesse jogo, muito provavelmente a gente vai ter um ambas marcam entrando também, mas a cotação tá mais esmagada. Às 16 horas, nas semifinais da Europa League, o jogo da volta entre Leverkusen e Roma na Alemanha, um jogo complicadíssimo para analisar, porque o primeiro jogo com a vitória da Roma deu para esse jogo aqui um cenário um pouco mais complicado. A necessidade, obviamente, é do Leverkusen. Muito provavelmente a gente vai ter que ver o Leverkusen jogando de uma maneira que ele não gosta tanto, né? O Leverkusen tem muito mais força na reação, tem muito mais força na transição em velocidade, principalmente pelas pontas, com seus jogadores rápidos, do que propriamente propor jogo contra uma defesa fechada. E se tratando de um time do Mourinho, eu não acho que a Roma vai querer jogar em trocação. Eu não acho que a Roma vai querer chegar na Alemanha e também propor jogo, e também brigar pela bola o tempo todo. Eu acho que a Roma vai tentar fazer um jogo à la Mourinho, né? Não, obviamente, se fechando completamente, porque a Roma tem time para poder até bater, até vencer o Leverkusen na Alemanha, mas jogando de maneira inteligente, tentando dar menos espaços e tentando jogar em velocidade. Com isso, a gente tem uma equipe fora da sua zona de conforto, que é o Leverkusen, contra uma equipe da Roma que, com o Mourinho, né, já mostrou isso várias vezes, dentro da sua zona de conforto, que é um jogo um pouco mais reativo. Então, a gente tem o mercado sim definindo um favoritismo para o Leverkusen. Eu gosto de pensar em alguma coisa, num possível empate à nula do Leverkusen por esse motivo, porém, eu tenho que levar em consideração que, no quesito estilo de jogo, a Roma joga um pouco mais confortável. É óbvio que isso aqui é uma análise pré-live. Se o Leverkusen abrir um placar cedo aqui, a gente vai ter um jogo completamente diferente. Também não gosto muito de analisar com números esse jogo, porque o Leverkusen não fez uma excelente temporada desde o início. O Xabi Alonso ele demorou um pouco a acertar essa equipe. E a Roma não faz uma espetacular campanha assim fora de casa na Itália. Na verdade, a Roma não fez uma excelente temporada assim, de maneira geral. Não vem fazendo, né? A Roma com o Mourinho, ela vem sendo muito mais um time sem tantas sequências de vitória. Acaba sendo um time assim, muito mais copeiro, né? Do que um time de pontos corridos. Então, utilizar números aqui, eu vou acabar tendo um viés pro lado do Leverkusen. O Leverkusen sai mais na frente do placar, o Leverkusen marca mais gols, o Leverkusen ele tem um primeiro tempo e um segundo tempo um pouco melhor do que a Roma, então utilizar números frios por aqui eu acho que não é o ideal. Eu gosto muito de pensar nessa questão de conforto em estilo de jogo. O Leverkusen vai ter que propor jogo, vai ter que fazer um volume ofensivo um pouco maior, consegue, tá? Consegue com passes rápidos e talvez com jogadas individuais para poder furar uma defesa um pouco mais fechada. O Leverkusen tem jogador para isso, consegue, mas conforto mesmo para o Leverkusen seria estar na frente do placar, ou pelo menos estar vencendo por 2 gols de diferença, para obrigar a Roma a sair para o jogo. Isso aí seria no live
live uma situação de conforto para o Leverkusen. Para Roma, como já venceu em casa, a situação de conforto é desde o início. Basta que o time consiga fazer uma situação mais compacta, saindo em velocidade, tá? Seja em velocidade pelas pontas, seja em situações de bola parada, que a Roma é extremamente forte nesse fundamento. Eu tinha comentado com vocês na análise já no jogo de ida, e a gente viu a Roma levando muito perigo por ali, e também, obviamente, em situações de transição em velocidade pelo meio, né? A Roma não precisa de tantos jogadores, caso o Leverkusen tenha uma defesa muito alta, a Roma não precisa de tantos jogadores para criar perigo no contra-ataque. Basta um jogador veloz para tentar puxar uma bola e, obviamente, cruzar, né, rolar para trás para quem está chegando. Então, com isso eu vejo uma Roma jogando numa situação um pouco mais confortável. Se você é trader, aí vamos falar sobre cenários de jogo. Muito provavelmente eu vou ter um Leverkusen com 60% a 65% da posse de bola, pelo menos até a gente ter uma situação de gol. Se o gol for da Roma, essa posse de bola vai ser ainda maior. Além disso, o Leverkusen vai ter apoio da torcida, um ambiente provavelmente hostil para a Roma, então é provável que a gente tenha um Leverkusen com muita pressão. Dá para tentar buscar esse layer para a equipe em campo na Roma? Sim, se o Leverkusen conseguir fazer um bom jogo de criação, com finalização, levando perigo, e se conseguir neutralizar os contra-ataques em velocidade da Roma. Caso eu tenha uma Roma escapando em contra-ataque o tempo todo, é muito mais fácil olhar para o mercado de gols do que propriamente olhar para o match odds, tá bom? Agora, se eu tiver uma Roma vindo para cá para surpreender o Leverkusen, para tentar manter a bola no campo ofensivo, para fazer um jogo, né, disputando a posse de bola de trocação, aí, de novo, eu não acho que o match odds seja o melhor caminho. Se você é punter, pela necessidade do Leverkusen, eu até te indicaria aqui um empate anula, porque o empate dá a classificação para Roma. Então a Roma, até sofrer um gol, se sofrer, pode jogar um pouco mais confortável. Porém, essa situação de zona, entre aspas, de conforto, que eu não tô chamando de zona de conforto para desmerecer o trabalho, tá? Eu tô chamando só de estilo de jogo. Eu acho que a Roma se sentiria um pouco mais confortável em jogar defensivamente falando. É estilo do Mourinho. O Mourinho sabe muito bem armar equipes assim. Eu teria um pouco de cuidado para te indicar esse empate anula, porque quanto mais o tempo passa, mais nervoso pode ficar a equipe do Leverkusen. Eu teria um pouco de cuidado na hora de te indicar esse empate anula. Talvez um dupla chance do Leverkusen seja um pouco mais saudável, tá? Por quê? Porque quanto mais o tempo passar, mais nervosa vai ficar a equipe do Leverkusen e mais espaço a Roma pode ter. E caso a Roma saia na frente, aí provavelmente a situação do Leverkusen vai ficar muito complicada. Então, eu prefiro não te indicar o mercado de resultados por aqui a favor do Leverkusen seco. Se for trabalhar a favor do Leverkusen, considere o empate anula ou o dupla chance, porque eu não duvido que a Roma, utilizando a questão emocional do Leverkusen, possa complicar a vida do time alemão. Em relação a gols, no máximo eu olharia para o over 1,5. Pensando numa situação de conformismo da Roma, uma situação um pouco mais voltada para um time compactando para contra-atacar, por mais que o Leverkusen precise muito, enquanto a gente estiver falando de um jogo 0-0, para mim o over 1,5 pode ser um melhor caminho, tá? E a única forma desse jogo ficar extremamente corrido seria ou o Leverkusen conseguir 2 gols para forçar a Roma a ir para cima, e aí eu tenho todo o cenário de contra-ataque que o Leverkusen gosta presente. Então, no live, caso o Leverkusen faça 2-0 ou abra 2 gols de diferença, eu posso ter um jogo mais aberto para buscar mais um gol. No pré-live, enquanto a gente tiver esse cenário de 0-0, ou a Roma na frente, ou a Roma demonstrando que não está tão afim de contra-ataque, eu iria pensar no máximo no over 1,5 ou no live numa situação para buscar apenas um gol ali no segundo tempo, tá? Pode ser um jogo sim definido por contra-ataque da Roma, por uma bola aérea da Roma, do que partir para cima. Então eu tô mais considerando nesse cenário pré-live no máximo um over 1,5 do que pensar numa situação mais agressiva assim para gols no pré, tá? No live é outra história. Também às 16 horas na Europa League, o Sevilla, dentro do Ramon Sánchez Pizjuán, recebe a Juventus. O Sevilla no seu caldeirão. Sevilla, que é um dos maiores campeões da Europa League, tem uma das camisas nessa competição mais pesadas. Parece que gosta de fazer da Europa League a sua competição, né, a sua casa. Já vi várias vezes o Sevilla descendo da Liga dos Campeões para jogar a Europa League e vencendo a Europa League. Então, concordo com o mercado aqui nesse favoritismo, até porque o Sevilla não
entrou como favorito na Itália e saiu na frente, e a Juventus só conseguiu empatar no último lance praticamente do jogo. É muito difícil jogar nesse caldeirão que faz a torcida do Sevilha. Porém, o Sevilha se classificou contra o United nesse caldeirão aí, porque o United cometeu 2 erros bobos defensivamente. Não estou dizendo que foi só por causa disso, mas você tem um cenário logo de início do United falhando, e aí a situação fica muito favorável, o Sevilha vai para cima, né, aproveitando o erro do adversário, e consegue vencer por 3-0. No caso da Juventus, eu já vejo um time muito mais compacto, muito mais maduro, muito mais, né, cabeça, errando um pouco menos defensivamente. Então a situação do Sevilha é mais embaixo, né? A situação de se classificar contra a Juve aqui é mais complicada. Levando em consideração o primeiro jogo, que foi bastante truncado, o Sevilha saiu na frente, acabou dando um pouco mais de bola para a Juventus, né? Então a Juventus teve um pouco mais de posse, de controle da partida, mas o Sevilha sempre que podia contra-atacava com perigo. Eu já vejo um segundo jogo um pouco mais truncado, até pelo menos acontecer um primeiro gol por aqui. Então eu já venho para essa partida com menos viés do que eu vim na primeira. Na primeira partida eu vim com um viés um pouco mais favorável para a Juventus. O Sevilha já mostrou para mim que tem capacidade de bater nesse time da Juve também, mas não vejo uma Juventus tão infantil em relação a erros como a gente já esperava do United. Porque na hora de fazer a pré-análise do Sevilha com o United, a gente já comentou aqui da situação do De Gea, já comentou a situação do Maguire, e foi exatamente o que aconteceu. Não é preciso ter bola de cristal nenhuma para saber que o Maguire pode falhar, e acabou falhando. O De Gea também. Então, eu já vejo um jogo muito mais truncado. Eu não acho que o Sevilha vai ter tanta facilidade assim de usar o seu caldeirão a seu favor, porque a Juve também fez um ambiente assim muito hostil para o Sevilha e mesmo assim não foi tão efetivo, tá? Então eu vejo um jogo bastante truncado. A gente pode também até utilizar aqui dados, mas de novo eu não acho que é tão interessante, porque o Sevilha fez uma péssima temporada na Espanha, acabou fazendo uma temporada de recuperação. A Juventus fora de casa também não foi uma grande equipe, tem números muito fracos, principalmente aqui no primeiro tempo. Não é uma equipe que saiu tanto na frente, não é uma equipe que conseguiu tantas vitórias, não foi uma equipe goleadora esse ano, e conseguiu chegar ali, se eu não me engano a Juventus está na segunda colocação, né, com a recuperação dos pontos, muito por conta do que fez dentro de casa. Então eu prefiro analisar momento aqui, o estilo, do que propriamente as situações de números frios, tá bom? Se você é trader, eu viria completamente sem viés. Eu acho que a gente pode ter troca de superioridade aqui, de preferência intervalada, né, ou seja, Sevilha bem ali por 10, 15 minutos, dá para trabalhar a correção da Juventus, depois alguma coisa se invertendo pode ser interessante, tá? Não acho que o Sevilha vai ter pleno domínio do jogo como teve depois de sair na frente contra o time do United. Eu acho que a Juventus é um pouco mais encorpada em relação à maturidade por aqui. Se você é punter, não consigo ver valor em nenhum dos dois lados. Ah, mas o Sevilha é o dono dessa competição. Tudo bem, mas mesmo assim, pelo fato de ter empatado no último minuto, a Juventus também vem muito motivada, tá? Então eu não gosto de pensar numa situação aqui para uma vitória do Sevilha. Se quiser trabalhar a favor de qualquer uma das equipes, por sua conta e risco, eu aconselho você colocar pelo menos o empate anula, tá? Lembrando que o vencedor vai direto para a final, tá? Então é um jogo de muito estudo, de erro zero, né? Que ninguém quer errar. Eu gosto muito de pensar por aqui num menos de 3.5 gols. Esse jogo ele só descamba para gols caso a gente tenha uma equipe saindo na frente muito cedo. Tá? Por quê? Se a Juventus sair na frente, a Juventus é uma boa equipe de contra-ataque, mostrou isso contra o Cremonese, sabe contra-atacar, tem bons jogadores, Chiesa, Vlahovic, Milik, sabe? Mas é uma equipe inteligente, não vai se expor o tempo todo. Vai saber a hora de se expor. O Sevilha, eu acho que ele viu, quando saiu na frente do United, ele viu um United ali meio zonzo e foi pra cima pra finalizar. E mesmo assim só marcou o terceiro gol de novo num erro do De Gea, numa dominada de bola errada que acabou culminando ali num gol no final. Então, na maioria das vezes, o Sevilha estava preocupado em se defender e não tomar um empate antes de marcar o segundo gol. Então, pode ser que a gente tenha um pouco de valor nesse under 3,5. Eu não vou fazer, tá? Eu não gosto de trabalhar under, não tá no meu estilo de trabalho. Já trabalhei um dia no trade, mas não vou fazer. Então, tem que ser justo com vocês aqui. Se eu for trabalhar alguma coisa, vai ser, obviamente, mais voltado para o match odds, para a correção de preço. Eu só trabalharia mercado de gols aqui, muito provavelmente, se o jogo tivesse com um gol para algum lado e eu tivesse essa equipe em desvantagem, se expondo assim nos últimos 15, 20 minutos de maneira completamente desorganizada para buscar mais um gol na partida. Então, gosto de pensar no over 1,5 no live, caso eu tenha uma equipe na frente do placar e a outra equipe se expondo de maneira desorganizada. No pré-live, eu também não gosto desse over 1,5. Eu só gosto desse cenário no live com uma equipe ganhando de 1 ou 2 gols de diferença e aí a outra desorganizada.
Agora, caso eu tenha 2 gols de diferença, Sevilha abriu 2-0 no primeiro tempo, ou a Juventus abriu 2-0 no primeiro tempo, eu posso até ter um pouco de comodismo dessa equipe que está na frente, mas quanto mais a equipe que está atrás se expor, mais espaço ela vai oferecer. Então também dá para pensar em mais um gol aqui no live. No pré-live, eu acho que é um jogo um pouco mais truncado, que ninguém vai querer perder. Quando a gente tem equipes não querendo errar, a gente pode ter um jogo arrastado, né? Pode ser um jogo mais empurrado. Então, até que se prove o contrário, né? Até que saia pelo menos um gol por aqui. Um gol, eu acho que esse jogo só abre no segundo tempo. 2 gols no primeiro tempo, aí a gente vai ter um jogo um pouco mais maluco. Mas no pré-live, eu não te indicaria trabalhar gols por aqui, não. Nos jogos para gols dessa quinta-feira, eu tenho o Basel enfrentando a Fiorentina. A Fiorentina perdeu de virada o primeiro jogo das semifinais. Eu já tava achando aquela cotação da Fiore meio estranha. Tinha até comentado com vocês que eu tava meio cabreiro. Não trabalhei esse jogo, mas a Fiorentina conseguiu tomar a virada no final. A Fiore vai ter que ir para cima e dentro de casa o Basel pode aproveitar. De novo, eu não gosto dessa cotação da Fiorentina. Não te indicaria trabalhar com vitória por aqui. Eu pensaria muito no mercado de gols. Gosto desse over 1,5, principalmente no live, porque a Fiore pelo menos tem que fazer um gol por aqui e deve dar espaço para o Basel. E não duvido que a gente possa ter um ambas marcam de novo. Assim como no AZ Alkmaar, o AZ também perdeu de virada, assim como a Fiorentina. Saiu na frente, perdeu de virada para o West Ham. Foi um momento de muita pressão, né, no segundo tempo do West Ham até eles conseguirem virar. Acho que é um jogo onde o AZ pode de novo marcar contra o West Ham, principalmente dentro de casa. Gosto de pensar de novo nesse ambas marcam por aqui, tá? Não duvido que a gente possa ter também um over 1,5, inclusive pela característica da equipe do AZ, né, que é uma equipe muito agressiva na Holanda e tem que ir para cima, tem que vencer de pelo menos um gol. O West Ham é um dos favoritos aqui para vencer a própria Conference League, tá? Mostrou isso dentro de casa. É um time que também fez uma excelente campanha. Eu não me lembro de ter o West Ham perdendo um jogo na fase de grupos ou nas oitavas. Realmente não me lembro. Mas é uma equipe que, se passar para a final, vai chegar com muita moral. Toda a equipe inglesa que nas finais acaba sendo um favorito, né? Mas eu gosto de pensar no over 1,5 por aqui. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam. Nos jogos extras, nós temos o AIF contra o BK Häcken, final da Copa da Suécia. E também o Aalborg contra o Copenhaga na final da Copa da Dinamarca, tá? São 2 jogos onde o Copenhaga, principalmente, ele estava em desvantagem contra o Nordjylland, conseguiu virar o jogo. Acho que, se não me engano, o segundo jogo foi 5-3, foi para a final. E é o favorito aqui para vencer, e o BK Häcken também acaba sendo um pouco mais favorito por aqui. O Fenerbahçe, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o time do Galatasaray vai vencendo o Istanbulspor, tá no finalzinho já, o Galatasaray tá com um homem a menos, e com essa vitória o Galatasaray tá indo a 76 pontos. O Fenerbahçe, se quiser ainda se manter com alguma chance, já que ainda tem um confronto direto, precisa vencer o Trabzonspor, que tá praticamente de férias. O Trabzonspor, como visitante, se a gente pegar os últimos 5 jogos, foram 5 derrotas seguidas. É uma equipe que praticamente já abandonou o campeonato. É até estranho porque é o atual campeão da competição, tá? Não briga por mais nada, não cai, também não consegue vaga em competição europeia. Então é jogo pro Fenerbahçe vencer, só se complica se quiser. Eu não duvido que possa se complicar, tá? Mas eu trabalharia pelo menos uns 2 gols por aqui e olharia com carinho esse empate anula aqui do time do Fenerbahçe. E mais tarde temos Colo-Colo contra o Curicó Unido. O Colo-Colo dentro de casa é um dos melhores mandantes, só perdeu uma partida. E como visitante, o Curicó Unido tem 2 vitórias apenas, então pode ser um jogo também ou para uma vitória do Colo-Colo, ou talvez por empate anula, depende. Jogar um pouco mais tarde, se você tiver ânimo para fazer, pode ser interessante. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira.